Começa agora mais um Minha Escola na TV. No Minha Escola na TV de hoje, nós vamos falar sobre literatura, especialmente a poesia. E quem vai conversar conosco sobre esse tema é a escritora Esther Trindade e também Dercina de Paula, que foi aluna da professora Esther. Ambas tiveram uma relação muito próxima com a dona Laene Mussi. No final do programa, Dercina irá nos presentear com a declamação de uma poesia de dona Laene. Também, o programa de hoje é uma homenagem ao dia 4 de outubro, que é o Dia do Poeta. Bom, gente, obrigado por estarem aqui com a gente hoje. Muito boa tarde. É um prazer, boa tarde. Obrigada. Obrigada, Cauã, me acompanhando em mais um programa. Boa tarde. E vamos começar. Como começou a relação de vocês duas com a literatura? Em especial, a poesia. Bem, eu tenho uma história de vida com poesia desde criança, porque por eu ser uma pessoa assim muito extrovertida, então os professores já viram na minha infância que eu tinha mesmo jeito para decorar e declamar. Então eles foram me preparando ao longo do tempo, eu ia em festas escolares, e antigamente na comunidade, tudo que acontecia era festa. Por exemplo, veio lançar a pedra fundamental lá no Triângulo para construir a igreja. Então, o que tinha aquele dia? Era lá na escola que buscava uma pessoa para poder prestigiar aquele evento. Então, eu estou lá no livro de tombos da igreja, nem sabia, fiquei sabendo há pouco tempo. Que eu estou lá, eles fazem um relatório, né? Tem um livro próprio na igreja, e eles marcam tudo que aconteceu naquele dia. E eu vi meu nome lá, que eu tinha declamado a poesia nesse dia para Dom Oscar de Oliveira. Então, essa história de poesia, ela me acompanha da infância. Veio seguindo até, né? Quando eu cheguei mais no ginásio, eu já não carregava muito declamação, não. Aí eu já comecei outra história de poesia, já trabalhar com a dona Laene, que foi minha professora de quinta série, que ano passado falava quinto ano, né? Essas coisas. E aí eu já comecei a ver outra face de poesia. Então a relação da poesia começou desde a minha infância e veio seguindo durante a minha vida inteira. Bacana. Desde pequenininha. E você? Eu também comecei, foi na infância, eu acho que eu tinha uns 12 anos, foi em 1992, que eu declamei minha primeira poesia, né, que foi muito bom, foi Dona S que me apresentou, né, Dona S. Aí começou com Pato Pateta, aí depois foi Cantiga de Amor, de Vinícius de Moraes, Pato Pateta também de Vinícius de Moraes também, né. Aí eu comecei também na infância, Dona S, né, eu era muito tímida. Aí a poesia me soltou. Empolguei, né, comecei a ler livros. Vinícius de Moraes, tem até uma M de Girardi, uma poesia maravilhosa, Cleópatra. Também, eu gosto muito de poesia, foi influência de Dona Esther que me apresentou a declamação. Comecei na escola, aí depois comecei a participar de concurso, foi muito bom, né? Umas eu ganhava, outras eu perdia, mas é assim mesmo. Foi muito bom, foi na infância mesmo. Bom, você falou que começou em torno dos 12 anos. Isso. Você acha que a literatura, ela mudou a sua adolescência? Mudou. Mudou pelo fato que eu te falei que eu era muito tímida. Tímida demais, eu não sabia conversar com ninguém. Eu travava na hora que eu via as pessoas. Então, por eu começar a declamar em escola, aí as crianças, os meus colegas que se afastavam, que era afastado de mim, que eu não tinha amizade, na verdade, pela timidez. Aí começou todo mundo a se aproximar, eu fiquei mais comunicativa, né? As pessoas começaram a falar, Dercina, você apresentou poesia, foi bonito. Aí eu comecei, até meus pais, né, que não acompanhavam muito a escola, né, Dona Esther, eles começaram a frequentar os lugares em que eu ia declamar, entendeu? Nas festividades das escolas, às vezes era aniversário de Dona Laene, aí, né, me chamar, eles acompanhavam, né? Então, até meus pais começaram a se aproximar mais de mim, então mudou muito, mudou totalmente a minha vida. E uma observação que eu queria fazer, que Dercina me deu muito trabalho na escola, porque ela não tinha uma dicção perfeita. Isso, Eu tive que ensinar a Dercina a falar. E foi através da poesia que eu consegui fazer isso com ela. Então, e como eu vi que essa menina tinha muita expressão,
ela ao lado dela não saber ler, mas aquilo que ela fazia com expressão. E era assim, esforçadíssima, muito mesmo. Eu acho que você estava no 3º ano, Dercina, quando eu consegui te ensinar então, a ler 93, mesmo. Eu acho. Eu acho. 93. Você estava no 3º ano quando eu te ensinei a ler mesmo. E foi o caminho para a leitura, foi a poesia. Por isso que ela fala pato, pateta, porque eram poesias pequenas, para ela poder articular. E aí levei ela para casa de Dona Laene comigo, porque você vai me perguntar isso agora, mas eu já estou saltando sua palavra. Não, tudo porque bem. a minha relação com a Dona Laene foi profissional. Ela foi eu fui aluna dela. Aquilo que eu aprendi com ela, parece que aquilo eu incorporei. Quando eu fui trabalhar, eu repeti aquilo que eu vivi. Eu era uma professora parecendo que eu era uma... Sabe quando você é um filhote? De Dona Laene. Parece que eu via na minha frente, tudo que ela fazia, eu queria fazer aquela alegria de trabalhar, aqueles recursos que ela arranjava, coisas que você nem imagina para a gente poder aprender, né? Então eu também fui criando essa forma de lidar com esses tipos de coisas que marcam as crianças e que hoje Suzane faz tão bem em Ponte Nova aqui, né? Nós temos a graça de Deus de ter Suzane fazendo isso para nós, né, Suzane? A gente tem esse como é que fala? Essa afinidade, né? De amor aquilo que a gente faz. Então, isso aí de Dercina foi recuperado pela poesia. E qual outras influências literárias você teve? Eu li com Dona Laene todo o clássico de literatura, em prosa e poesia. Dona Laene era uma professora de gramática excelente, mas de literatura nem se fala. Ela não tinha medo de ensinar a gente as coisas. Eu aprendi estrutura mórfica antes de chegar na faculdade. Ela não tinha medo de falar, sabe? Medo de te mostrar o que era importante para você. Então eu li, foi muito livro mesmo. E esses conhecimentos que a gente vai adquirindo, que parece que a gente não tem maturidade ainda para aprender, quando a gente vai ficando mais velho, aquilo vai retornando. É como se você tomasse um remédio e aquele remédio ao longo da vida vai te curando, né? Chega um tempo que você reabre, você sai uma pessoa nova, né? Assim, então é tipo isso, era aquelas conta-gota de literatura, de Sagarana, de José Lins do Rego, de Castro Alves, e hoje eu estava lendo lá em casa os clássicos de literatura para eu ver se tinha algum, não faltava nenhum. Dona Laene, a gente leu aquilo tudo, de 5ª série até 8ª série, e não só a Dona Laene, que ela marcou minha vida especialmente, mas eu tive um professor bom, que foi o professor Alvim Cândido no 2º grau, e tive um professor maravilhoso na faculdade, que era o professor Pires, que pouca gente fala nele aqui em Ponte Nova, mas eu era assim, apaixonada, não tinha um homem inteligente aqui em Ponte Nova como o professor Pires. Ele foi meu professor na faculdade, de latim e de português. Então eu tive muito bons professores. E isso retornou hoje em forma de escrita, que vocês veem aí, né? De trabalhos e escrita que a gente vai mostrando, Sim. tirando da gente. Bacana. E você, teve outras referências literárias? Tirando Dona Laene, com certeza, né? Uma pessoa assim, a poesia dela é linda, maravilhosa, poesia que toca na alma, né? Mas eu sempre gostei de poesias com história. Então eu me inspirei muito na Emily de Girardi. Nossa, as poesias dela maravilhosas. E não adianta, você pode me dar uma poesia para me declamar. Se eu não gostar dela, se a poesia não falar comigo, não adianta. Eu não consigo declamar, eu travo no meio do palco lá e eu não falo nada. Mas, né, igual a poesia de Dona Laene, é cheia de história, tudo tem sentido. Às vezes você pega uma poesia e desconecta, você não consegue assimilar as coisas, você não entende. Então, como você vai falar uma coisa que você não entende? E, né, além de Dona Laene, tem a Emily de Girardi, né? Também tem as poesias de Vinícius de Moraes, né? São poesias infantis, mas são, né, umas poesias fáceis, mas tem concordância, né, né, Dona Esther, é coerente. Então, essa Emily de Girardi é uma autora que eu me inspirei nela, né? Eu ainda não sou escritora, né? Mas eu tenho os poemas escritos, tenho as poesias, né, escritas. Então, eu me inspirei nessa de criar poesia com história, poema com história. Pretende publicar? Isso, né? Vamos ver, quem sabe um dia eu pretendo, sim.
Mas, né, é com o tempo, né? Com o tempo, amadurece a ideia, né? Isso, E o resultado dessa influência de Dercina com a gente é que ela fez pedagogia. Olha para você ver. Resultou numa pedagogia. Hoje, né, já sou formada, sou pedagoga, formei ano passado. Agora, mais para frente, presta concurso, né? E, né, vamos ver o que vai... O futuro espera. Bom, Dercina, a Esther já falou da influência que a dona Laene teve na vida dela. E você, como é que era a relação de você com a Laene? Nossa, assim, encanto. Nossa, dona Laene não tem explicação. Ela via, parece, né, a gente fala que ela tinha um olhar de águia. Ela via valores onde não tinha, entendeu? Dona Laene me acolheu, né? Dona Esther me levou lá. Eu conheci através de Dona Esther. E Dona Laene muito doce, simpática, um amor de pessoa. Aí me ensinava como o gesto, me ensinava a fazer gestos. Postura, ela acertava postura. Ela, né, falava, Dercina, né, fala mais alto, né? Pode gritar, não tem problema, mas com coerência, entendeu? Porque às vezes a gente falava de qualquer maneira. Não, você pode falar alto, mas com coerência, devagar, respira, pensa no que você está falando. Assim, é uma doçura. É um jeito de ensinar, né, dona Esther? Com carinho, com dedicação. Você via que ela tinha amor no que ela fazia, entendeu? Às vezes ela olhava, move qualquer coisa, ela já mostrava, já dava exemplo, entendeu? E ela, assim, ela acolhia mesmo. E a casa dela é aconchegante. Você chegava na casa dela, é um jardim. Né? Não, aconchegante demais. Fora, né, o carinho que ela tinha, né, dona Esther? A ternura, o olhar dela já te chamava, porque existe professores, né, dona Esther sabe, ela já foi professora, existe olhar de professor na escola que te afasta. Mas tem olhar de professor que te acolhe. Entendeu? Às vezes você chega assim numa sala de aula, até na própria faculdade, tem professor que te oprime, te deixa você longe, né? Mas tem olhar de professor que te chama, né? Foi o caso de dona Esther comigo, foi um olhar, né, que não me retraiu, foi um olhar que me chamou, né? E me ajudou bastante, eu tenho a agradecer, né? Isso mesmo. Obrigada. E agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Olá! Voltamos agora com Minha Escola na TV. Hoje nós trouxemos aqui a escritora Esther Trindade e também Dercina de Paula. E o assunto de hoje é literatura, em especial a poesia. Bom, gente, Esther, você tem livros publicados? Tem, trouxe aqui para vocês verem. 3. Esse aqui é o primeiro, Rompendo Lacre. Esse é o segundo. Vida, linhas e pontos, não. Rompendo Lacre, Vida, linhas e pontos. E esse deste ano, Tessituras. Conta um pouquinho pra gente sobre seus livros. Ó, esse primeiro livro aqui, Rompendo Lacre, esse é tipo Rompi o Lacre mesmo. Eu escrevia poesias, assim como a Dercina disse. Vai escrevendo, vai guardando, vai pôr nas gavetas, dentro dos livros. Não tem uma fase da idade da gente que a gente faz isso? Escreve poesia de amor, escreve poesia de tristeza, não é? Então eu fui guardando essas poesias e ficavam lá. De muitas coisas que aconteciam na minha vida, eu estava cansada. Tudo que eu tinha às vezes, de angústia, qualquer coisa, eu não falava, eu escrevia e guardava. Aí depois de muito tempo, eu aposentei. Eu já tinha casado, aposentei, eu fiquei viúva. Eu fiz aula de desenho com o Marcos Lima, que é até irmão de Suzane, que eu sempre gostei muito de arte. E eu estava lá em casa olhando o último quadro que eu tinha feito, e esse quadro que está aqui na capa desse livro. Eu falei, estou igual que a borboleta, estou rompendo o lacre. Ó, já formei, já casei, já aposentei, estou voando. Aí eu resolvi fazer o livro. E coloquei tudo que eu tinha, falei, eu não tenho nada para esconder de ninguém mais. Posso mostrar ao mundo o que eu escrevi. Aí tem aqui tudo isso. Você dá uma olhadinha, você vai perceber isso aí. E dona Laene, que fez a apresentação, ainda hoje, quando você me fez aquela pergunta de influências literárias, eu li o que dona Laene escreveu aqui, que eu olhei um pedacinho. Claro. Eu achei assim, gente, como que pode ser dona Laene especial desse jeito, né? Olha cá, segundo o poeta, a poesia é a alma que inaugura a forma.
O poema é um dos altares onde a poesia pode se recolher como lâmpada votiva de vigília. Sem ela, o texto poético não terá sentido ou razão de existir. Os poemas se farão vazios e fracos, restarão frios, pobres e sozinhos. Não há fórmulas e roteiros para a linguagem poética. Porque às vezes a gente para pensar, por que a gente escreve? E realmente não tem fórmula, é uma coisa natural, é de cada pessoa mesmo. Então esse livro é um resultado da minha vida, né? Da vida do dia a dia. Esse segundo livro aqui, ele é livro de crônicas, mais crônicas. É porque eu escrevo numa coluna do Jornal da Comunidade, já há muitos anos. Eu faço parte da Pastoral da Comunicação lá no Triângulo, na Paróquia Santíssima Trindade. Então todo mês eu escrevo alguma coisa na coluna. E a coluna se chama Vida, Linhas e Pontos. Aí eu comecei a encontrar com as pessoas e elas falavam assim, eu gostei tanto que você escreveu, eu não tenho um jornalzinho desse mês, as coisas que as pessoas vão te animando a escrever, que às vezes eu pensava assim, gente, mas eu já estou escrevendo há muito tempo, acho que eu vou parar. Aí elas encontravam e falavam, se aconteceu alguma coisa com você esse mês, se algum problema de saúde que tinha lá em casa para resolver, igual eu fiquei com pai e mais mãe durante muitos anos, né? E eu falava, sabe de uma coisa? Vou transformar esse livro que eu posso doar, porque é tudo doado esses livros, não são vendidos, né? Aí eu fiz esse segundo livro. Então ele tem crônicas, ele tem muitos assuntos variados, de aconselhamento, de coisas que marcou a comunidade, porque eu sou uma pessoa realmente ligada à comunidade. Eu não escrevo só coisa de mim, de dentro de mim, mas escrevo coisas que acontecem lá, igual aqui, tem poema aqui falando da história da Paróquia Santíssima Trindade, que foi essa que eu falei o poema quando lançou a Pedra Fundamental, tem coisas da vida, do dia a dia mesmo. Agora, esse terceiro livro, ele foi feito especialmente a pedido de Dona Laene. Ela me convocou a fazer esse livro. Como eu frequentava muito a casa dela, e assim, deve acontecer com você também. Com vocês também. A gente vai apanhando tanta liberdade com as pessoas que daqui a pouco você está lá na casa delas, não é? Na casa da Laene aconteceu assim. Fui eu, foi meus alunos, depois fui minha irmã, depois foi pai, depois foi a família inteira. Pai nem queria ir embora de lá. O pai já estava com mal de Alzheimer. Um dia o pai cismou de ficar na casa da Dona Laene, que ninguém tirava pai de lá. Ele gostou do café, ele gostou dos livros dela, ele gostou do assunto. E era tarde e pai sentadinho na mesa. Aí ela pegou e falou que eu tinha que escrever um livro sobre pai. Como que eu vou escrever um livro sobre pai, meu Deus? Aí ela mandou um poema para pai de presente. Meu sobrinho mais velho também mandou uma música, uma moda de viola sobre pai. Aí eu fui obrigada a escrever sobre pai. Aí tive que conversar com meus parentes, minha tia mais velha. E aí eu fiz uma parte de poesia e a outra parte que é pausa para uma prosa que eu conto. Esse relacionamento que a gente tem com a Dona Laene, esse carinho que ela teve durante o tempo todo que a gente ficou junto. E resultou esse livro. Você pode perceber que esses livros todos têm uma ligação. Rompendo o Lacre é história. Vida, Linhas e Pontos é história. Inclusive esse poema que tem aqui, eu fiz para Marcos Lima esse poema, porque ele tem uma característica que é cortar os quadros e costurar. Então eu fiz esse poema para ele, para dar de presente para ele. E o poema ficou tão assim, eu fui tão feliz com esse poema que ele me gerou uma coluna e uma capa, porque realmente a vida é linhas e pontos. E tecituras, porque eu continuo tecendo história. Então é isso, é uma história. E eu tenho esse outro livro aqui para te mostrar, que não foi eu que escrevi, mas foi eu que organizei. Que eu tenho muito carinho por esse livro. Não sei se vocês já viram falar. Conhecem essa pessoa? Conhecem? Bambu? É uma pessoa muito conhecida em Ponte Nova. Ele era meu vizinho, ele faleceu. Mas eu fui criada com esse... Criada, que eu digo assim, que não sei se vocês moram assim no bairro, nos seus acontece igual no nosso. No nosso acontece assim, de você fazer uma coisa igual, você tem que levar pro vizinho. Que se cheira, você pergunta o que fez. É assim. E lá, esse pessoal aqui, desde criança a gente vai à casa deles. Eu fui crescendo com a gente chama de Sozé, né? Sozé Nogueira, mas é bambu, em Ponte Nova é bambu. E a gente ouvia dizer, lá na nossa rua, que ele era muito importante em Ponte Nova. E a gente, para nós, era Sozé. Aí um dia,
E ele sempre falava assim, ó Esther, eu quero fazer uma comida gostosa para você. O que você quer? Ah, não sei escolher comida gostosa, não. Para mim, comida é comida. Arroz, feijão, batata frita, bife. Aí uma vez eu fiz uma viagem longa e fui anotando tudo que eu ia comendo lá, que eu gostava muito, que eu não tinha comido ainda. E quando eu cheguei da viagem, eu falei com ele assim, olha aqui, já sei o que eu quero que o senhor cozinhe para mim. E falei o nome da comida para ele. Ele chegou lá em casa, à tardinha, com a roupa própria de cozinhar lá no Pontinovense, que ele fazia a roupa de chefe de cozinha, com os ingredientes, com o vinho que combinava com a comida. Ele fez um jantar. Quando eu olhei assim para ele, aquele jeito, ele era alto. Você lembra dele, Suzane? Ele era alto, você lembra dele? Né? Aquele homem forte. Eu falei, abri a boca. Ah, esse que é Sozé, o bambu da cozinha Pontinovense. Aí eu falei para ele, vou fazer um livro do senhor. Aí ele ficou meio assim, falei, pode me dar tudo que o senhor tem na casa do senhor. Se eu não, a sua memória vai ficar guardada em Ponte Nova. Você não vai morrer e isso vai sumir, não. Aí ele me nomeou guardiã dos livros dele. Eu ganhei uma biblioteca dele, quando ele faleceu. Eu tenho lá em casa uma sala só de livro dele. Ele me deu toda a culinária dele. A culinária dele é francesa, por isso que chama Le Chef Fantastique da Cozinha Pontinovense. E quem fez a capa foi Marcos Lima, porque eu contei para Marcos que eu pretendia, levei Marcos na casa dele para conhecê-lo, porque esse homem, ele era inteligentíssimo, ele conhecia literatura, e eu ia à casa dele só por causa da literatura, não por causa da comida. Mas você não vai acreditar que agora eu estou lendo os livros de culinária dele, estou aprendendo a cozinhar, e pagando gosto pela cozinha, de tanto assim, encantada que eu sou com ele. Aí eu fiz esse livro para ele. E assim, quando eu fiz meio sem pretensão. Aliás, eu não faço as coisas com muita pretensão, não, sabe? Eu faço as coisas bem naturalmente. Porque gosto mesmo, porque eu tenho muito prazer em fazer. Aí Luiz Raimundo foi fazer uma visita para ele. Falei, mostra para ele o presente que eu dei ao senhor, porque eu fiz para dar no aniversário dele. Aí quando ele mostrou, ele falou, nós vamos transformar em livros para venda. E a venda desse livro foi que ajudou a velhice dele ser mais saudável, ele ter mais conforto, porque nós fizemos um grande trabalho com esse livro, fizemos lançamento, foi uma bênção de Deus a gente ter feito esse livro aqui. Então eu tenho muito prazer, muito orgulho de mostrar que Ponte Nova ganhou esse presente, porque aqui está toda a culinária resumida de uma forma que uma pessoa que não tem muita prática de cozinha pode fazer. Bom, é isso. Tem livro de aldrabia também, mas eu não trouxe não. E você pretende publicar mais? Você escreve mais? Pretendo, tô bordando a capa dele, que eu quero ela bordada, porque agora eu tô muito encantada com as cores, né, que gosta de cores. Aí eu quero fazer um mais colorido, porque a minha colega que veio fotografar isso aqui, esse é meu sobrinho que fez essa capa. E a Olga Quintiliano, que é a nossa fotógrafa da Lepom, quando ela foi lá em casa fotografar as originais da Dona Laene, essas coisas que tem que ser tecnicamente colocadas no livro no original, ela viu os quadros que eu pintei com o Marcos. Então ela queria que eu fizesse exposição. Falei que eu não gosto de fazer exposição, que eu não quero vender meus quadros. Exposição você fica, né? Aquela coisa de estar à venda. Então eu vou fazer um livro com aqueles quadros fotografados e vou escrever sobre cada quadro. Aí eu estou bordando muitos pontos diferentes de bordado. Que eu quero falar vida, linha, pontos e cores. Ai, que lindo. Eu quero muito fazer. Bacana. Legal a interação que um livro tem com o outro. E no final só abre mais uma continuação. Uma ligação. Bem bacana. Obrigada. E agora nós iremos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com Minha Escola na TV. Hoje no programa estamos falando sobre literatura e contamos com a presença da Esther Trindade e também da Dercina. Dona Laene disse em uma entrevista que só consegue escrever em Ponte Nova, porque ela diz que a cidade inspirava. E para você, como você vê isso, essa narrativa dela, essa forma dela ver a cidade? Como que o ambiente também pode influenciar na literatura da pessoa?
Bom, a dona Laene, ela se dedicou a Ponte Nova. Ela não saía daqui, né? Ela amava essa terra e eu não tenho lembrança dela viajando para lugar nenhum, né? Ela passou a vida toda dela aqui para isso. Então ela escrevia realmente por isso aqui. Eu já não sou assim. Aonde que eu vou, as coisas me chamam a atenção ou me tocam, eu acredito, eu escrevo. Quando eu estive em Portugal, eu escrevia todo dia. Aquele lugar tem um cheiro de literatura. Aqui, a gente olha para a cidade, para o lugar, para a livraria Lelo. Eu ia naquela, eu estava perto daquela livraria. Eu ia todo dia naquela livraria. Levantando assim, lisava os livros da livraria. Eu voltava para casa e escrevia. Minha colega aqui de Ponte Nova, que eu mandava para ela, ela falava, você está no berço da literatura, como você não vai escrever? Esses poemas desse livro novo aqui, ó, quase, a maioria deles foram feitos lá. Porque eu fiquei um mês na casa da minha colega, lá que estava estudando. Então, eu tive muita oportunidade de ficar quieta e ver, né? Quieta, observando. E fora disso, quando eu viajo, sempre que eu viajo, eu gosto muito de paisagem. Eu fico observando paisagem. Parece que a memória, a cabeça, tira retrato da paisagem. Eu estava contando a Ercina hoje que quando eu vi o boto cor-de-rosa, eu não consegui entrar na água porque eu fiz poesia pro boto olhando para ele, no telefone. Os outros me chamavam assim, eu não ouvia. Com o telefone na mão, escrevendo sobre o boto. Tá aqui. Eu apaixonei com o boto. Engravidei do boto. Aqui. Olha, o boto, não diz que o boto encanta? Boto encanta mesmo. Ele dava aquele salto, assim, todo mundo tá lá pulando assim do boto, rodando o boto, eu tô olhando pro boto. Então, tem coisas que encantam a gente. E eu sou motivada pelas coisas que eu vejo. Eu escrevo assim. Então, quando você viaja, você sente que cada lugar te inspira de uma forma diferente? Cada lugar, é. Eu fiquei apaixonado com Manaus. Eu acho até... Você já foi em Manaus? Não. Já foi, Suzane? Não. A gente tem um trem de Manaus na gente. Eu falei com o guia que a gente tem DNA de índio na gente. Parece que a gente tem um calor quando a gente chega lá em Manaus. A gente sente na pele uma coisa nova, que a gente é dali, que aquilo é o Brasil da gente. Aquilo é a figura do Brasil. Quando cheguei na aldeia daqueles índios, que eu tirei o meu chinelo e fiquei no meio daquele... Parece que eu era lá daquele lugar. Eu nunca senti tão bem em lugar nenhum que eu viajasse como eu senti no meio da mata na Amazônia. No meio daquela água. Uma coisa assim de... coisa de pele mesmo. Então, eu acho, sabe, que isso é muito, muito bacana para você experimentar. Você devia experimentar. Realmente, você se encontra nos lugares. Bom, Esther, você já foi professora, né? Muito tempo, 2 anos. E como você incentivava seus alunos a lerem? Escrevendo. A gente aprende a ler, escrever, né? Escrever lendo é uma coisa recíproca. Porque, às vezes, assim, às vezes não, é quase certo. Você não tem inspiração, assim, às vezes do nada. Mas se você colocar um aluno para ler, ele reproduz. Esses livros aqui, eu estava olhando lá em casa, vocês me fizeram fazer uma viagem grande. Que às vezes a gente nem para pensar, né? Esse Classificados Poéticos, ele foi feito com meninos de quinta série de hoje. E ele é todo baseado no classificado de Rosiana Murray. Então eles leram Rosiana Murray e depois nós montamos classificados poéticos. Você vê quantos anos? Isso deve ter uns 30 anos. Imagina você fazer isso hoje, com tanta tecnologia. Suzane, você leu o livro, Suzane? Você viu como é que ele é primitivo? Ele é primitivo. Ele foi feito na escola, no computador da escola, impresso lá, rodado ali com a gente. É um livro de peso. Ele é tanto de peso que eu não sabia que tinha muito peso assim, não. Porque a gente faz as coisas muito simples e a gente dá valor porque gosta, porque tem amor ao que faz. Mas eu tive deparando aqui com uma carta de professor Kleber, que eu não conhecia o professor Kleber Rocha, assim, de perto. Eu fui conhecer quando eu entrei na Lepom, que ele que fundou a Lepom. Ele escreveu uma carta. Naquela época, que você vê que já tem 99, ele fez uma avaliação dos trabalhos que estavam sendo expostos
que tinha em Ponte Nova uma exposição de trabalho de todas as escolas. E esse livro foi levado para essa exposição. Então ele mandou uma carta para a escola. Ele fez uma análise de cada poema desse livro e mandou essa carta para mim. Então eu estava olhando lá em casa e vendo como que... Aqui, segunda Bienal do livro em Ponte Nova. A gente precisa resgatar isso, Suzane. Não tem mais Bienal do livro. Deve ter terminado nessa segunda. Vendo? Agora, com tanto produto novo... Nossa literatura em Ponte Nova é riquíssima. A gente tem um trabalho lá na Lepom de Sheik, que ele é o historiador da Lepom. Ele resgata coisas muito importantes de pessoas que passaram por Ponte Nova. É uma história riquíssima de literatura em Ponte Nova. E agora tem muita coisa nova. Nós temos que pensar nisso. Né? Segunda Bienal, a gente pensar mais uma. Então, esse é um dos trabalhos. Outro que eu te mostro, esses, para você ver, é de 5º ano também. Contos de cripta. Aqui, ó. Esse é lá de casa mesmo, porque como eu tenho que devolver todos os livros para os meninos, então os dos meus sobrinhos, eles me dão de presente. Esse é de 96, ó. 1996. A dona desse livro aqui hoje já é casada, tem filho, já é psicóloga. Mas ela escreveu um livrinho. Então, era incentivo de quê? Da gente fazer incentivo, e ensinar a apresentação do livro, né? E recolhendo casos em casa que as pessoas contam, preserva a história da família, casos simples. Esse é Memórias em Prosa e Verso, que cada um faz como quer, mas essa daqui teve um capricho sem fim, né? Fez um papel colorido e ilustrou. Mas como é o processo desse livro? Você dá vários poemas para os meninos lerem e pede para eles recriarem o poema. Então você pode ver que aqui na primeira tem um poema original, dedicatório, todo o processo. Aí, depois disso, ele ensina as técnicas de redação todas, dá um poema, um tipo, e ele faz um poema, trabalha uma recriação. Então são trabalhos simples, mas que ensina a pessoa a produzir, não é? Né? E neste aqui tem um jornal, eu amo jornal, sabe? Adoro. Esse jornal, Suzana, você está impressionada com a velhice? Esse aqui é de 98, Suzane. Esse jornal, você pode olhar, eu mandei, os meninos fizeram esse jornal na sala de aula, eu levei na editora Dom Viçoso, para ele ser diagramado, para ele ter caráter de jornal, para os meninos entender o que era um jornal. Eu só fiquei com essas folhas originais, que são a prova, né? Que a gente vai indo, a gente vai perdendo as coisas da gente. Eu perdi um trabalho grande aí, que eu fiz com aluno, que ele desenhava muito, de tanto eu levar nos lugares e mostrar que eu estava perdendo. Então esse eu estou guardando ainda, porque eu quero colocar ele numa biblioteca ainda, para as pessoas se inspirarem para fazer, né? Tem um outro aqui também, que é uma forma que o menino gosta muito de fazer, que Suzane faz agora. Essa é uma carta de Pedro Bandeira. Nós lemos o livro de Pedro Bandeira, escrevemos uma carta para ele, e ele escreveu para os alunos. Aqui, olha o nome aqui, ó. Ele escreveu uma carta para os alunos, para mim, direcionada aos alunos, com a relação dos livros dele naquela época, e isso faz tempo, aqui, ó, 99. Aí. Então, acho que são formas de trabalhar. E essas aqui, todas essas cartas que estão aqui dentro, eu fiz correspondência com um amigo meu na África, dos meus alunos. Eles escreviam as cartas para a África, vou mostrar só uma, para não coisar. Os meninos escreviam, e eu mandava, encadernava as cartas, mandava lá na África para ele. Porque ele ficou numa cidade, em Angola, um trabalho missionário. Aqui, esses são os menininhos dele lá, eu mandei publicar em Ponte Nova aqui. Então, ele tinha muito prazer que os meninos de Angola, os africanos, lessem cartas das crianças do Brasil. Então, os meninos escreviam as cartas, todos escreviam. Eu colocava no correio. Ele respondia todas as cartas dos meninos. Aí tinha um dia na escola que a reunião era feita só para ler as cartas dos meninos. Essa ele escreveu para mim, tá vendo? Tanto que tem uma poesia nesse livro que eu fiz para esse colega meu, de Angola. Ele agora mora no Brasil já, porque ele já terminou, formou, né? Mora lá em Curitiba. Mas ele colaborou muito com esse tipo de trabalho comigo e eu junto com ele. Porque é um trabalho, esse que você faz, de reciprocidade, mas que pode ir além.
Porque você já imaginou um menino recebendo uma carta lá em Angola daqui? E nós recebendo uma carta de Angola também? Como que a criança, que isso é tudo coisa de criança, nada disso aqui foi feito com gente adulta, segundo grau, não. Que eu trabalho com segundo grau, mas esse trabalho que eu estou te mostrando é coisa de criança. É para incentivar o menino a escrever e ler. E ver que ele é capaz. E tem muito aluno talentoso, muito. Eu tenho alunos assim, que eu tenho muito orgulho em dizer, né? Passou por essa fase aqui, tá aí. E você está falando que tem muito aluno talentoso. Então, no seu ponto de vista, a literatura do futuro, então... Literatura é base para a vida. Para a vida. Indiferente dela te levar a um futuro promissor, ela é base para você crescer por dentro. Porque uma pessoa que lê é uma pessoa que não lê é outra. Eu te falo pelo meu pai. Porque meu pai não era uma pessoa estudada. Mas ele dormia, o quarto dele tinha uma biblioteca, que ele não deixava tirar os livros do quarto dele. E ele já era de mal de Alzheimer. Pai, você está fazendo aí de madrugada? Aprendendo mais uma palavra nova no dicionário. Então, isso alimenta a pessoa. A pessoa tem que, se ela acostumar a ler, ela vive muito melhor. Porque ela tem esse bambu aqui. Os livros dele, que eu tenho lá em casa, eu mandava encadernar, porque às vezes ia estragando com o tempo. Aí o dia que eu chegava com o livro dele, ele falava assim, eu com vontade de chorar. Meus amigos chegaram. Pode dormir com ele, seu Zé. Abraço de noite e dorme. Ele falou assim, os meus amigos, são os meus amigos. De fato, quem gosta de literatura tem amigo. Você deve ter, não tem não? Eu tenho muitos. Você deve ter também. Livro amigo. Você tem, Décia? Ah, eu acredito. Você tem, Suzane? Eu tenho demais. Bom, obrigada. Agora nós iremos para mais um intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos. Voltamos com Minha Escola na TV. Hoje nós estamos falando sobre a literatura, em especial poesia. E contamos com a presença de Esther Trindade, que é escritora, e também da Dercina. Bom, Dercina, você foi aluna de Esther. A sua experiência com Esther, como ela te influenciou, como a literatura te influenciou, isso é a base da sua vida hoje em dia? Sim, hoje, né, sou formada pedagoga, graças ao início, né, a base que eu tive da poesia, de apresentação, sabe? Eu fui ganhando gosto, fui gostando, eu fui influenciada, eu quero influenciar, por isso eu resolvi fazer o curso de pedagogia, né, para trabalhar na área, para ajudar, porque hoje está escassa a literatura, hoje está difícil em escola, quase você não vê, né? Então, eu trouxe também uma poesia, chama A Danação do Castigo, de Dona Laene, de Laene Teixeira Mussi, né? Uma poesia bonita, inspiradora, né? Essa poesia fala do, né, o que a pessoa faz, né, recebe, né? Você faz coisa boa, você, né? Tudo é uma volta. Então, hoje eu trouxe, né, se vocês deixaram, uma poesia para me declamar, né? Para falar, tá? Pode declamar? Pode, fica à vontade. De Laene Teixeira Mussi, A Danação do Castigo. Chove chuva miudinha na copa do meu chapéu, antes chuva miudinha do que castigo do céu. Castigo, castigo vem a cavalo ou montado no foguete. Oh, balance, balance, quero rodar com você. Na moita do lobrobor vai chover chuva de pedra nas costas do trovador. Quem chupar pedra gelo vai gelar o seu amor. Vamos brincar de cobra cega para fugir do castigo. Vamos lavar nossos pés nas enxurradas, pilotar barcos de papel enquanto o dia está claro. Sem trovão e trovoada, vamos subir a serra do sossego e desfolhar os seus cabelos, cantando comprido como o galo dos ventos e das ventanias. Antes do castigo aparecer, vamos pegar o castigo e soprar shampoo nos olhos dele pra doer de tanto arder como sal no machucado. Castigo não se esquece de ninguém.
Anda vagando no meio das trevas, não se levanta sonolento esfregando os olhos, porque não dorme, fica de pé como soldado e bandido e parte pra cima do mundo com sua escopeta. Castiga é faixa preta, tem jogo de cintura e vomita fogo pelas ventas feito um dragão. Traz uma caixa de vidro superlotadas de aranhas varejeiras que miam, chiam e fiam suas teias de aço inoxidável. É tormento puro de cara escandalosa ou surrateira, zombando, assustando, o corpo arrepiado de porco-espinho, soltando espinho na história da gente. Castigo praga do Egito, castigo Torre de Babel, castigo bomba de Nagasaki e asas de morcego pendurado de cabeça para baixo, olhando no fundo da perdição. Não venha por aí que eu não quero te ver com essa feiura, essa vontade infeliz que enxerga 1000 palmos adiante do nariz. Não venha por aqui que eu te esconjuro, castigo desatrelado, patinando em tintas vermelhas, sabendo todas as coisas desfraldadas da loucura, sabendo subir pelas paredes como lagartixa, se escondendo nas pedras como escorpião, sabendo comer como ogre de barriga enorme, beber como barril de barriga furada e joga pôquer desvairado, varanda madrugada, e não sabendo nunca virar vagalume verde, amarelo, que sai pela estrada zanzando, acendendo e apagando a sua pilha de pura poesia, e não sabendo nunca namorar estrelas e amar para entendê-las, numa tonteira de paixão. Fazer o quê? Fazer o quê, caxinguelê? Engolir pipoca sem mastigar? Escovar os dentes com pimenta malagueta? Tomar fumicida para brindar o medo e chá de fel para emudecer? Sair pelo mundo com um paletó sem bolso para enfiar as mãos e com sapatos sem solas para enfiar os pés? Bater com desespero na cerca do arame farpado para sangrar a alma? E penetrar sozinho uma floresta escura, sem encontrar caminhos de voltar? Castigo é se deitar no chão que nem faquir, em cima de pregos famintos. Castigo é de dentro, do fundo do peito, tem jeito de culpa e remorso, agarrado na pele, tal qual tatuagem. Castigo é o próprio pensamento e o próprio coração. Deus não tem nada a ver com isso, nem o diabo. É a gente que tem. Parabéns, Obrigada. foi muito lindo. Boa fonte de expressão, igual ela tinha dito. Nossa, eu apaixonada por poesia. Ficou muito lindo. Meus parabéns. Obrigada. Parabéns, Esther, porque Dona Laíra diria assim, ela falava assim, ô Esther, Dercina matou a pau. parabéns então para Dona Muito Laíra obrigada. também. Muito obrigada. Esteja. Acho que todos vocês tiveram um pouquinho, um dedinho ali. Acho que é isso que te fez hoje, Dercina. Parabéns. mesmo. Obrigada. Ela abençoa o nosso trabalho, né, Suzane? Amém. Bom, gente, obrigada por estarem aqui com a gente hoje, comemorando, né, o 4 de outubro, Dia do Poeta. Eu acho que isso é uma data muito importante para vocês. Parabéns a todos os poetas do Brasil. Parabéns a todos os poetas e obrigada por estar aqui, Esther. Obrigada, Dercina. Obrigado. Obrigada, Cauã. Mais um programa juntos. Obrigado, Laurinha. E obrigada a você, telespectador, que nos acompanhou mais uma vez. E lembrando que toda quarta estaremos aqui e semana que vem tem mais. Um beijo e até lá!